Então vamos dar sequência, vamos utilizar aqui a ferramenta que ficou faltando, que é a ferramenta de seleção rápida, muito boa mesmo. Vamos supor que eu tivesse que selecionar um pedaço dessa roda aqui dentro. Então eu posso clicar, segurar e arrastar, ó, ele vai colocando para mim a seleção aonde eu vou levando. Vou arrastando, ele vai contornando para mim toda a roda ali, também mantendo, né, uma certa coerência quanto às cores. Eu selecionei um pedaço errado ali, ó, já nós vamos retirar ele. Opa, odeio quando acontece isso aqui, mas vamos lá. Fiz aqui a minha seleção, né? Vou até completar ela aqui dentro certinho. Só passar ele é como se fosse mesmo em forma de um pincel. Eu faço uma seleção em forma aqui de um pincel. Se ele tiver um pedaço fora, igual aqui ficou um pedaço fora. Agora ele já se ajustou automaticamente ali. Deixa eu colocar esse outro pedaço aqui dentro. Mas vamos supor que eu tivesse feito uma seleção e ele ficou um pedacinho fora. Aqui tem um recurso que é o menos, ó, e eu posso estar tirando aquela seleção. Eu clico, seguro e arrasto, ele vai tirando. Olha lá como é que ele vem subtraindo ela aqui embaixo, ó. Então, é um recurso bem bacana aí mesmo. Posso remover um pedacinho ou acrescentar um pedacinho de uma seleção de uma forma bem rápida. Vou remover mais um tiquinho aqui. Então, conseguiria modelar e selecionar essa roda aqui, ó. Olha lá que bacana. De uma forma fácil com essa ferramenta, muito boa mesmo. Se você precisar de redimensionar ela, né, diminuir ou aumentar o diâmetro aqui da seleção, é só fazer o seguinte, tem aqui a opção que eu posso controlar o tamanho ou usar o comando pelo colchetes. Abrindo colchetes ele diminui e fechando colchetes ele aumenta ela aqui, ó. Se eu der um Ctrl J, ele duplica essa área que eu selecionei. Se eu clicar no olhinho aqui, ó, ele oculta, né, os objetos ali. Claro que aqui depois eu poderia fazer uma correção e tal para completar ela. Até mesmo com essa ferramenta eu conseguiria selecionar um pedacinho ali e corrigir. Mas é óbvio que se eu quisesse selecionar somente essa roda de novo, eu não faria isso. Estou usando essa ferramenta justamente para explicar. Vou dar um Ctrl Alt Z, eu poderia também usar aqui o histórico, ó, e desfazer tudo, né? Eu subo e clico sobre a imagem, ele desfaz tudo, até mesmo o início ali do fundo. O que eu quero dizer é que se eu precisasse selecionar apenas a roda, eu poderia fazer o seguinte, poderia usar a própria varinha mágica, clicar ao fundo e também tem um processo que eu não ensinei que chama inversão de seleção. Ctrl Shift I faz isso, então menu selecionar, inverter, ó. Pronto, eu teria só a roda selecionada. Então nós vamos usar bastante esse recurso de inverter. Se eu inverter de novo, ele seleciona o fundo. Uma coisa que eu não citei na outra aula, vou dar um duplo clique para ele desbloquear e criar uma camada aqui de fundo para que eu possa apagar novamente. Vou deletar, ele vai apagar o fundo. Só que ele não selecionou essas áreas internas aqui na roda. Então a varinha mágica seria muito bom para que eu pudesse selecionar ela. Mas o que acontece? Eu cliquei ali e ele vazou com essa seleção em alguns pontos aqui, ó. Isso pode acontecer porque, olha lá, ele mistura. Essa tonalidade é muito parecida com essa outra, que é preta, onde eu cliquei. Então tem configurações para essa ferramenta aqui em cima, como o ponto de tolerância dela. Quanto maior a tolerância, eu vou colocar 100. Ó. Repara que ele vai vazar mais ainda. Ó. Então ele vai capturar uma área bem maior. Por quê? Ele entende que toda essa área é parecida. Então ele vai selecionar essa área ali. Ah, mas não é isso que eu queria que acontecesse. Eu quero somente essa área que for muito igual a esse preto, porque eu estou vendo que essa cor é diferente dessa. Ah, então eu devo diminuir a tolerância para quanto? Não sei. Tudo vai ter que ser na base de teste. Então coloquei 20, cliquei. Me atendeu? Não. Opa, 20 ainda é muito. Eu vou diminuir um pouco mais. Vamos tentar 10? 10 eu acho que vai ser beleza ali. Ó. Então 10 foi a proporção exata. Ou eu poderia marcar para adicionar a seleção e clicando nos demais, ou eu seguraria, pressionaria ali o Shift para fazer uma seleção múltipla. Então, olha lá, consegui marcar todos, delete, eu apagaria ali e teria essa seleção aí na roda de forma bem feita, né, de forma aí perfeita. Então, tem alguns recursos que nós vamos trabalhar no decorrer das aulas, né, na hora que precisar, eu sempre vou estar falando e a gente vai estar utilizando. Ferramentas de seleção, então, basicamente são essas que nós vimos, é com ela que nós vamos trabalhar. Tem também a caneta que serve para fazer uma marcação beleza aí, ela já é um pouquinho mais complicada para poder utilizar, a gente vai ver ela em aulas posteriores aí. Um abraço e até a próxima aula.